E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Eu sou o professor Marcos e nessa aula a gente vai estar discutindo sobre efeito Joule e as leis de Ohm. Aqui a gente vai dar continuidade na nossa aula anterior que nós falamos sobre a corrente elétrica. Todos vocês sabem que quando nós ligamos algum aparelho elétrico na tomada ou mesmo na bateria, há um aquecimento desse aparelho. Por exemplo, se eu pegar o meu notebook e ligar ele na tomada, depois de um certo tempo, a fonte do notebook vai começar a se aquecer. Por que acontece isso? O que, no caso, vem a ser esse efeito de aquecimento? Pessoal, quando nós estudamos a corrente elétrica, nós vimos que, ao estabelecermos uma diferença de potencial elétrico nos terminais de um condutor, essa fonte de eletricidade vai gerar um campo elétrico no interior desse condutor. E os elétrons livres presentes no interior do condutor vão começar a se movimentar de uma forma ordenada, ou seja, vamos estabelecer o que nós chamamos de corrente elétrica. À medida que esses elétrons vão se movimentando dentro desse condutor, eles vão colidindo com as paredes do retículo cristalino que é formado esse condutor. Ou seja, há uma certa resistência à passagem deles. Por quê? Porque à medida que eles vão indo, eles vão colidindo, no caso, com o material. Pessoal, durante essa colisão, a energia cinética do elétron, que está, no caso, conduzindo a eletricidade, ele vai se transformar em energia térmica. No caso, há uma transformação da energia cinética do movimento do elétron em energia térmica. Este efeito provocado devido à interação entre os elétrons e, no caso, o condutor, é o que nós chamamos de efeito Joule. O efeito Joule ele é produzido toda vez que nós ligamos um aparelho elétrico, no caso, numa fonte, e há um aquecimento desse condutor, ou melhor, deste aparelho. Pessoal, esse aquecimento, muitas vezes, ele é desejável, como, por exemplo, no nosso chuveiro. Nesses dias frios, é muito gostoso tomar um banho quente. Mas como que se dá, no caso, essa transformação? A energia elétrica, ela atravessa aquilo que nós chamamos de resistor do chuveiro, e esse resistor vai transformar, através do efeito Joule, a energia elétrica em energia térmica. Um resistor, no caso, seria um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, e muitas vezes isso é muito desejável. No entanto, essa capacidade de um material resistir à passagem de corrente elétrica é o que nós atribuímos o nome de resistência. E isso muitas vezes não é tão desejável, como por exemplo no computador. Se acaso eu deixar o meu computador superaquecer, no caso dando muita informação para ele, dando um overclock, né, como a gente diz, o que vai acontecer? Ele pode abrir um superaquecimento e eu queimar minha placa-mãe, minha placa de vídeo e assim vai, né? Pessoal, então eu gostaria aqui de reforçar um negócio muito importante. Resistor é o dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. A resistência de um material, ela é a capacidade do material resistir à passagem de corrente elétrica. Tudo bem? Agora vamos ver o que nós chamamos de lei de Ohm. É uma lei bem facinha, bem gostosa da gente aplicar. A gente vai ver uma variedade de aplicações para ela. George Simon Ohm percebeu em algumas experiências que à medida que ele ia variando a tensão elétrica, ele tinha uma variação da corrente. Para alguns condutores mantidos à mesma temperatura, ele percebeu que havia uma proporcionalidade entre a tensão e a corrente. Aumentava-se a tensão de uma unidade para duas, a corrente aumentava de uma unidade para duas. Ou seja, a razão entre a tensão elétrica
e a corrente ela era constante. Se a gente observar o gráfico aqui, o que ele analisou? Ele analisou assim, ó, para uma certa corrente I1, ele tinha uma certa tensão U1. Para uma corrente I2, a tensão aumentava para o 2. E para uma corrente, ou melhor, para uma tensão U3, você gerava uma corrente I3. Observou, então, que existia o quê? Existia um gráfico, ou melhor, uma reta crescente, uma reta constante aqui. Existia uma proporcionalidade. Pessoal, no caso, ele percebeu que a razão entre a tensão elétrica pela corrente era uma constante. Essa constante nada mais é do que aquilo que nós chamamos de resistência elétrica. A capacidade do material de resistir à corrente elétrica para certos condutores era constante. E no caso, então, tensão elétrica sobre corrente era igual a resistência. Se a gente fazer aqui a multiplicação em cruz, a gente encontra que a tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Essa relação ficou famosa como a primeira lei de Ohm. Detalhe importante, tensão nós medimos em volts, a corrente nós medimos em amperes. O volt por ampere é simbolicamente representado pelo Ohm. Então, nós temos que a resistência do material é igual a tensão dividido pela corrente. E a unidade de medida da resistência desse material é medido em ohms. A segunda lei de Ohm, agora, ele analisou o material em si. Nós sabemos que existem alguns materiais que oferecem uma maior capacidade de passagem para a corrente elétrica, como, por exemplo, a prata é melhor condutora de eletricidade do que, por exemplo, o cobre. Ou o ouro, como nós temos, o ouro é um dos melhores, no caso, condutores de eletricidade. Ou seja, existe materiais que têm uma qualidade melhor de conduzir a corrente elétrica, enquanto que outros não têm tanta capacidade assim. A análise que ele fez foi o seguinte, que dependendo das variáveis geométricas, ou seja, das proporções do meu condutor, no caso, ele poderia oferecer maior ou menor passagem para a corrente elétrica. No caso, ele analisou o seguinte, que a resistência elétrica era proporcional ao comprimento do condutor, ou seja, quanto maior for o condutor, quanto mais comprido for esse condutor, maior será a resistência elétrica. E que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à área da secção desse condutor, ou seja, quanto maior fosse a espessura do condutor, melhor, no caso, seria a passagem de corrente. A gente pode perceber isso como, por exemplo, nos fios que ligam o nosso chuveiro, ou no caso, o secador de cabelo, micro-ondas, aqueles aparelhos que puxam muita energia elétrica. Eles possuem fios espessos, fios com a espessura um pouco maior. Para quê? Para que eu ofereça menor passagem à corrente elétrica. Se acaso eu pegar e tentar instalar o chuveiro com aqueles fiozinhos no meu cabine de celular, com certeza eu vou ter um incêndio na minha casa. Pessoal, então, agora analisando aqui, que eu tenho o seguinte, então, para um certo tamanho L1, eu vou ter um certo resistência. Para um tamanho L2, L maior, no caso, eu vou ter uma resistência maior. Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência oferecida pelo material. Agora, como fosse um cano passando água, se eu tenho um cano bem grande, por exemplo, bem espesso, como aqueles dos bombeiros, eu tenho um grande fluxo de água que pode passar. Imagina um bombeiro tentando apagar um incêndio de um prédio com uma mangueira de jardim. Não vai dar muito certo, certo? Então, é o seguinte, quanto mais largo for, ou melhor, quanto mais espesso for o condutor,
mais facilmente os elétrons vão ser conduzidos através dele. Então, quanto maior for a área, menor vai ser a minha resistência. A gente pode escrever matematicamente o seguinte, que a resistência ela é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Lembrando na matemática que a gente faz com que uma proporção se torne uma igualdade atribuindo uma constante. Essa constante é o que nós chamamos de condutividade do material. Quanto maior a condutividade, menor a resistividade. Essa condutividade, representada pela letra ρ, ou melhor, resistividade, representada pela letra ρ, olha só, vai ficar assim a nossa equação. Resistência elétrica é igual a resistividade do material vezes comprimento dividido pela área. No caso, quanto maior for a temperatura, maior a resistividade. Quanto menor for a temperatura, menor será essa resistividade. Pessoal, é isso essa videoaula. Na próxima a gente vai estar fazendo vários exemplos. Muito obrigado, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar o conhecimento. Um abração do professor Marcos.